Estamos de volta com a nossa série de análise longa, porém muito legal de fazer. Fico muito feliz, muitas pessoas estão vendo. Rodada passada os vídeos bateram mais de 1000 visualizações. Parece pouquinho, mas é muito, né? Para vídeos tão longos quanto esse, né? Vídeos de 40, 30, 40, até 1 hora. O vídeo ali dos defensores ficou com 1 hora e 10, né? Mas os feedbacks, né, da galera que curte, né, que gosta de assistir os vídeos, estão muito legais. E acho que é isso que importa, né? Lógico que eu queria que batesse 40, 50, 70, 100 mil visualizações, mas devagarinho se vai ao longe. E importante são vocês que estão aqui, ó, dando aquela moral, dando like, comentando, assistindo. Pô, o pessoal me mandando mensagem no privado. Obrigado mesmo. Muito importante ter vocês nesse processo. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos falar de atacantes. Como que a gente analisa meio e ataque? Obviamente que o primeiro passo é olhar as probabilidades, ok? Então, vamos no mesmo formato, a gente vai ver as probabilidades de placar esperado, né, de gols esperados, e também vamos ver dentro das odds, né, o que se espera, né, de cada um. Vamos começar aqui, ó. Palmeiras 2,8, Galo 2,8, Botafogo 2,7, São Paulo 2,3, Coritiba 2,0, Avaí 1,8 e fechando aqui com o Flamengo com 1,8. Então, ó, esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times, eles são os times que aparentam nesse momento, pelos números, de terem mais gols, tá? Então, só nessa expectativa, a gente já tem alguns nomes. Então, do Palmeiras, a gente tem Rafael Veiga, Scarpa, Dudu, pela expectativa. No Flamengo, a gente tem Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, talvez o Isla, ali mais ofensivo, mas como a gente está falando de meio ataque, então a gente tem Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro correndo um pouco por fora. No Atlético Mineiro, a gente não sabe quem vai jogar, tá? Mas a gente tem Hulk, Keno, Nacho. O Zaratio, ele tá jogando um pouco mais atrás, nesse esquema aí que ele tá, que o Turco tá colocando ele. O Zaratio, ele tá um pouquinho mais atrás. Até mesmo, ó, vou mostrar pra vocês aqui. No último jogo, deixa eu abrir o Atlético Mineiro aqui. Vocês vão perceber, não sei se o Zaratio jogou, foi 1-1 esse jogo aqui, Red Bull Bragantino, né? Acabou agora há pouco. Mas ó, o Zaratio, nesse aqui até que ele jogou mais pra frente. Mas não sei se pontuou bem, depois a gente pega aí os números dele. Mas o Nacho, ele tá muito ofensivo, ele tá aqui, ó, no meio todo. O Nacho, antigamente, ele tava na posição que tava, ele era o penúltimo passe. Agora ele tá como último passe. Tá certo que o gol aqui foi de falta, mas é interessante a gente ter essa visão. Aqui, ó, como vocês veem, nessa linha, isso é importante a gente ter uma visão, porque aqui ele levou o Sacha de referência, com Keno e Zaratio pelas pontas e o Nacho no meio. Aqui ele já foi com uma linha de 4, ele foi num 4-4-2. Então o Ademir aberto mais na direita, o Hulk mais centralizado e o Nacho, né, dando uma flutuada. Como o Ademir fica muito aqui, né, o Zaratio ele não sobe tanto, ele fica mais na meiuca aqui. Então é importante a gente ter essa visão, porque se o Galo for assim, com Keno, o Zaratio acaba sendo uma boa opção, tá?
E aí vai depender muito da formação do Galo. Vamos ver se até lá a gente sabe qual é a formação, tá? Mas, então, ó, a gente tem... Vou botar o Zaratio, então. A gente tem Zaratio, Nacho, Hulk, Keno, o Ademir, né? Esses daqui jogam, tem bastante opção. Isso só pela expectativa, né? Já no Botafogo, a gente tem... O Botafogo tem menos nomes, assim, a princípio. Eu acho que o Vitor Sá pode ir bem. O Chay, se jogar. E o Erisson como referência, tá? São esses três aqui do Botafogo, de meio e ataque. Já do São Paulo, 2 nomes me chamam a atenção. Um terceiro corre por fora, que é Alisson, Caleri e Luciano. Tá? O Alisson deve jogar em cima do Wendel. E tem o Igor Gomes também, né? O Igor Gomes jogando em cima do João Lucas. Então esse quarteto aqui do São Paulo tem boas chances de ir bem. Igor Gomes, Alisson, Luciano e Caleri. Lembrando que eu estou analisando só a expectativa de gol. Depois a gente vai dar uma qualificada nessa brincadeira. Já o Curitiba, né, que acabou de tomar uma sapatada aí do Santos, a gente tem o Igor Paixão, né, se jogar, realmente um jogador de muito destaque desse time do Curitiba, e o Léo Gamalho. E o Aleph Manga. O Aleph Manga é bom, mas o Igor Paixão e o Léo Gamalho eles são mais regulares, até porque o Léo Gamalho bate pênalti, é referência, e o Igor Paixão, eu falo aqui desde a primeira rodada, né, que é um jogador multi-scout, assistência, líder em participação em gol, então é ele. E no Avaí, e pelo lado do Avaí, que está com 1.8, a gente tem Muriqui e Morato, tá? Lembrando, né, que tem o Bissoli lá como referência, mas acho que o Muriqui e o Morato são mais destaques desse time, né, do Avaí, tá? Então, ó, recapitulando, Palmeiras, Veiga, Scarpa e Dudu, Flamengo, Arrascaeta, Gabigol e BH, Galo, Nacho, Zaratio, Ademir, Keno e Hulk, Botafogo, Vitor Sá, Chay e Erisson, São Paulo, Caleri, Luciano, Alisson e Igor Gomes. Igor Gomes foi super bem hoje, inclusive, tá? No Curitiba, Gamalho e Paixão. No Avaí, Muriqui e Gamalho. Aliás, Muriqui e Morato. Beleza? Então, esses daqui são as expectativas, tá? Olhando aqui as probabilidades de 1,5 gols, ou seja, o que se espera, né, dos times, né, nas casas de aposta, de fazer mais de 1,5, né, de fazer, ou seja, 2 gols, a gente tem um trio muito forte, que é o do Galo, Palmeiras e São Paulo. Então aqui, né, como falei, Nacho, mais Zaratio, mais Hulk, mais Keno, mais Ademir. 69%, né? A Bet acha que é muito provável o Galo fazer 2 gols. Palmeiras com 58%, São Paulo com 55%, então são assim os tops acima de 50%. Então aqui a gente tem Veiga, mais Scarpa, mais Dudu. Tem até o Rony, mas o Rony é mais irregular, tá? Vou botar Veiga, Scarpa e Dudu. Até porque eu tenho pra mim o seguinte, né? O Bragantino, a gente vai ter a escalação. E tá em dúvida o Natan. Deixa eu até pegar aqui, ó. Ó. Tá em dúvida o Natan, Lomonaco e o Realpe. O Realpe, ele fez alguns jogos muito ruins, mas muito ruins. Inclusive contra o próprio Palmeiras, tá? Onde o Dudu fez o que quis em cima dele. Então, se ele jogar, e o Abel é bem inteligente nesse ponto, eu acho que o Dudu vem para a direita se o Realpe jogar aqui na esquerda, geralmente está jogando. E aí o Dudu jogando na esquerda em cima do Realpe, eu acho que o Dudu pode ser uma boa, tá? No São Paulo, como eu falei, né? A gente tem Caleri, mais Luciano,
mais Igor Gomes, mais Alisson, tá? São nomes interessantes. Aí aqui a gente tem, ó, Curitiba e Flamengo. O Botafogo já tá com 42, mas o Curitiba também, ó. Igor Paixão mais Gamalho. Arrascaeta mais BH mais Gabigol. E o Flamengo jogando contra o Ceará, dependendo de quem joga, ó, tá vendo? O Nino tá em dúvida entre Nino e Michel Macedo. Cara, os dois são bem mais ou menos na marcação. Os dois deixam muito espaço. Os dois deixam uma avenida nas costas. E aí, cara, assistindo ao jogo do Botafogo, o que o Bruno Henrique ficou em cima do Saravia, acho que vai fazer muito parecido. Apesar, né, do Botafogo ter saído com a vitória, mas eu acho que isso foi muito do jogo, né? Muito, muito do jogo. E apesar disso, ajeitando a câmera aqui. E apesar disso, eu acho que ele vai ficar em cima. Então, o Nino e o Michel aqui, cara, vão sofrer. Eu acho, inclusive, que o Bruno Henrique deve ter muito mais potencial do que o Gabigol. A diferença é que o Bruno Henrique vai ficar em cima, vai pegar a bola e vai passar para alguém, tá? E nessa de passar para alguém, deve passar ou subir aqui e cortar para trás para Arrascaeta, que pode finalizar ou pode dar a bola no Gabi, tá? Então, esses três aqui realmente eu acho que podem ir muito bem aí contra o Ceará. Beleza? Isso olhando os números agora, confirmando os números das casas de aposta. Aí Botafogo 42, tem Fluminense, mas esses daqui para baixo são um pouco menos, né? Teoricamente, esses daqui são os 5 times que tem maior possibilidade, então tá bem encaixado, né? O Botafogo que, se a gente for comparar, ó, Galo tá aqui, Palmeiras tá aqui, São Paulo tá aqui, Coritiba tá aqui, Flamengo tá aqui, aí fica faltando aqui o Botafogo e o Avaí, que estão mais ou menos aqui nessa brincadeira. Então fica faltando o Botafogo e o Avaí, mas eu acho que está muito superestimado esse 2.7 aqui do Botafogo. Fortaleza jogando com um time titular não é um time fácil de fazer gol, né? É um time que fica ligado, tá? É um time mais esperto nas situações. Então eu acho que isso aqui está superestimado real, tá? Eu acho que isso aqui talvez só o chá e tal. Beleza? Então vimos aí a questão de expectativa de gol. E agora a gente vai ver os scouts, né? Vamos ver o que interessa, que é realmente quem está cedendo o que para quem. Isso daqui é material do deixa eu até fechar aqui e eu vou abrir um outro porque já tem uma atualização. Isso daqui é um dos materiais que a gente usa lá no plano, tá? Então é bem legal. Que é o material de recorrência, né? Que já me acompanha já há um tempo, já tá ciente disso. Eu vou trazer aqui para vocês. Não vou trazer sempre, senão o pessoal me esgana. Mas ele demora um pouquinho para renderizar, né? Bom, vamos lá. Tô no errado aqui. Vamos lá. Recorrência. O que é recorrência? Recorrência é algo que acontece, né? De forma recorrente ou não recorrente. Então, a explicação vou botar aqui para meias. A gente tem recorrência de todas as posições. Quando a gente chega em meias, ó, o que eu tô falando aqui, ó? Que o Botafogo, em todos os jogos que fez,
100% dos jogos teve pelo menos um volante com 2 finalizações ou um meia fazendo 3 finalizações. Quando eu bato, né, e é isso que é importante para a gente olhar, quando eu vou aqui no cruzamento scout, eu tenho muita informação. Então eu vou mostrar aqui os meias, por exemplo. Últimos 5 jogos. Eu estou falando de CD. Quando eu falo recorrência é sempre sobre CD. Então eu estou falando que o Botafogo cedeu em todos os jogos que fez, né, pelo menos um meia, né, um meia ou um... Aqui não dá para botar meia e volante, tem que ser separado. Mas um meia ou um volante fez 2 ou 3 finalizações. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Contra o Flamengo, a gente teve 3 finalizações da Arrascaeta, tá? 3 finalizações da Arrascaeta. Contra o Juventude, não teve. Contra o Atlético Goianiense, não teve. Contra o Ceará, o Lima, com 3. E contra o Corinthians, a gente teve também finalização, etc. Lembrando que finalização total também está incluído gol, tá? Mas aqui não teve. E aí, contra o Corinthians teve, né? Teve finalização pra caramba, ó. Só aqui, ó, o Mantuan fez 2 finalizações e ainda teve um gol, tá? E aí, se eu mudar aqui pra volante, provavelmente vai aparecer 2 finalizações aqui. Ó, 2 finalizações aqui o Jadson, viu? Nesse jogo. E aqui a gente teve o Marlon Freitas com 2. Uma finalização e 2. Ou seja, em todos os jogos que o Botafogo fez, você teve ou um volante finalizando 2 vezes ou um meia finalizando 2 vezes. Quer dizer que o Botafogo é um time que está deixando, né, o meio campo, né, os jogadores de meio campo finalizarem. Tá? Então recorrência é sobre isso. Tá? Então é importante a gente ter essa visão, né, de qual time que está deixando finalizar e tal. Desses times aqui, ó, eu tenho Palmeiras, Botafogo, Goiás e Cuiabá. São os times que mais estão cedendo de forma recorrente essas finalizações para quem é do meio campo. Tá? Então aqui no São Paulo já está reforçando um pouco. Vamos voltar aqui no São Paulo. Isso só de finalização. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui o ranking. Acho que eu fechei o ranking. Deixa eu pegar o ranking de clubes. Ó, quando eu pego aqui o São Paulo, o Nestor tem uma média bem alta de finalização para fora, 1,5. Toró aqui apareceu, mas você tem o Nestor, Caleri, ó. Nestor, Caleri, o Alisson, só 2. Vamos ver de finalização defendida. Ó o Alisson. Olha como o Alisson aparece aqui, tanto nas finalizações defendidas, como nas finalizações para fora. Né? Então o Alisson é um nome bem interessante, já que você está pegando um time ali que cede boas finalizações. Caleri também. O Igor Gomes aparece aqui um pouquinho. Né? Então você tem aqui, olhando aqui para finalização para meias, lembrando que ó, finalizações para meias, tá? Então olhando aqui, ó, você tem o Cuiabá com muita. Então acho que o Alisson é um ótimo nome para a rodada. No Goiás também é um time que está cedendo finalização. Eu não vou ficar abrindo todos, né, para a gente ter essa visão, mas acho que não tem necessidade. E aí no Santos depende muito de quem vai jogar. A gente tem o Ricardo Goulart aqui, tá, nessa brincadeira. Na finalização defendida do Santos,
Os líderes aqui, ó, Marcos Leonardo, o Ângelo, aí Batistão tá menos, mas Marcos Leonardo acaba bombando. Meio aqui não aparece. E aí o Goulart quase não tá jogando também, né? Alguns jogos não apareceu. Vamos ver a finalização para fora aqui do Santos. Marcos Leonardo, líder disparado. Rodrigo Fernandes aparece aqui um pouquinho, tá? Mas se o Goulart jogar, o Goulart tem boas chances ali de finalizar, né? Dado aqui a recorrência, tá? É um time que está deixando mesmo finalizar. Bragantino, não sei quem vai jogar, mas o Johan pode bem, tá? Em finalizações, e bem que eu falo, pode ter opções de finalizações. E esses são os times que mais cedem as finalizações. Ah, mas aí a gente para aqui? Não, a gente vai para participação em gols para meias. Lembrando que a gente também, ó, tem participação em gols aqui. Deixa eu ver, para volante tem? Não. Mas a gente tem aqui participação em gols exclusivo para meias, né, para meio campo. E aí, ó, olha os times que estão cedendo, ó. O que é participação em gol, galera? É gol ou assistência. Quando sempre vocês me ouvirem aqui no vídeo falando, o cara é líder em participação em gol, quer dizer que se você juntar os gols e as assistências que esse cara fez, ele é o cara que mais fez isso no somatório do time, tá? Então, ó, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense é o time que em praticamente todos os jogos, um meia, né, que jogou contra o Galo, aliás, um meia que jogou contra o Dragão, ou saiu com um gol ou saiu com uma assistência. Somente um jogo não aconteceu isso, tá? E aí a gente vai dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui no escala 10 para vocês entenderem. Meia. Ó. Goiás. Elvis fez um gol. Cuiabá. Rodriguinho fez um gol. Botafogo foi o único que não fez nada. Bragantino, Praxedes, 2 assistências. E contra o Flamengo, você teve o Arrascaeta dando uma assistência. Então, era aquilo que eu tava falando. O Galo já tem um puta chance de gol, né? Pelas estatísticas, pelos números. E aí a gente vê essa recorrência altíssima para meia. Então eu acho muito difícil o Nacho ficar de fora, tá? Então a gente já tem o Alisson, a gente já tem o Nacho, tá? Vamos voltar lá para a recorrência. A recorrência de participação em gols para meias não tá aquela maravilha toda, né? Então o único que tá cedendo em todos os jogos, seja no mando ou seja nos jogos seguidos, é o Atlético Goianiense. Então isso transforma o Nacho como uma das principais peças da rodada, tá? E aí quando a gente olha, vamos olhar ali aqueles 50 e 100, você tem o Flamengo, ou seja, metade dos jogos que o Flamengo fez cedeu para um meia, e 100% deles, 100% dos jogos que o Flamengo fez fora de casa, um meia que enfrentou o Flamengo tomou assistência, né, ou fez gol. E aí entra o Lima nessa brincadeira. Mas por que entra o Lima e não entra o Vina? Porque o Vina eu vou falar quando a gente estiver falando de atacante, porque o Vina está jogando um pouco mais avançado, tá? Não é um índice, né? Por exemplo, 50% é bom? Não, não é bom, porque isso não quer dizer que o Flamengo está constante nisso. Mas a gente tem aqui um 100% fora de casa. E a gente está falando o seguinte, cara, o Flamengo não está cedendo tanto, mas em alguns jogos, principalmente fora de casa, os meios tiveram oportunidade. Então entra o Lima nessa brincadeira. Obviamente que o Ceará está com 50-50. Não é um índice alto, né? Muito alto. Mas o Arrascaeta é o motor desse time. E como a gente falou, né, que o Flamengo tem uma expectativa de gols na casa de 1.8. A gente falou ali daquele lado do Bruno Henrique, que é um lado que pode sair uma oportunidade. Principalmente o Bruno Henrique jogando para dentro da área, podendo pegar o Gabigol, podendo pegar o Arrascaeta. O Arrascaeta também acho que entra nessa brincadeira como um meia extremamente importante. E apesar do Bragantino também não ceder, acho que muito pela questão no momento que o Veiga vem passando, do quanto que é importante
o Veiga nesse time do Palmeiras, a questão de bater escanteio, eu não sei se o Scarpa jogar se ele vai bater, mas o Veiga costuma bater o escanteio, bate pênalti, bate falta, é um jogador que muitas vezes faz falso 9, então a gente tem ali o Veiga e o Arrascaeta como meio que topo ali da brincadeira. Entra o Alisson e entra o Nacho e o Lima, de acordo com as estatísticas aqui que a gente está olhando, tá? Lembrando que a gente também já falou do Ricardo Goulart, em função da quantidade de finalizações que o Goiás vem cedendo, então é um jogador que tem muita oportunidade de pontuar mesmo sem gols, que pode também cair um pouco para o Marcos Leonardo, né? O Cuiabá, a gente já falou, já reforçou a questão do Alisson, apesar do que, ó, a participação em gol, a recorrência de participação em gol para meias, não tá lá essas coisas do Cuiabá, então o Alisson pode acabar indo bem também com finalizações, tá? E uma dessas finalizações pode acabar entrando no gol, então por isso que é importante a gente ver isso. E aqui o Botafogo, né, que enfrenta o Fortaleza, eu falei tanto aqui e esqueci de... falamos do Johan, né, do Bragantino, que também pode ir bem com relação a finalizações, lembrando que são 2 ou 3, né, então a gente tá falando ali de 2.4, 3 pontos, 3,5, não é nada mirabolante. O ponto é, se está cedendo finalização, pode, né, se transformar em gol. E o Botafogo, que está cedendo também finalização, enfrenta o Fortaleza. E aí, nesse time do Fortaleza, o meio-campo que pode acabar indo bem é o Lucas Lima ou o Iago Pikachu, né, que são os dois jogadores ali mais ofensivos desse time aí do Fortaleza, tá? Então, tanto o Lucas Lima como o Pikachu podem ter oportunidades com finalizações, tá? Lembrando. Quando a gente chega para participação em gol, o Botafogo não tá cedendo muito para meia, né? Tá mais ou menos. Mas o Fortaleza, ó, tá nos últimos 5 jogos que fez, deve ter feito 4, na verdade o Fortaleza teve um jogo arriscado, um jogo adiado. Em 3 dele, o Fortaleza cedeu alguma coisa para meia, tá? Então a gente tem aqui, ó, o Chay como um nome muito importante desse time Botafogo. Quando joga em casa, o Chay costuma ser titular, sempre jogou melhor em casa, até na Série B, aí eu falo porque eu sou botafoguense, tá? Então... E o Chay é um dos melhores jogadores do Botafogo, tá? Então... do Botafogo, tem uma expectativa de gols interessante, a gente pode colocar aqui o Chay. De resto, galera, não tem... aqui, ó. E a gente tem o Atlético Paranaense com 100% fora do mando, 40% no seguido. Pode, né, ser que o Natan se aproveite um pouco disso. É uma recorrência menor do que a do Nacho, por exemplo, que é 80/100. É uma recorrência menor do que a do Flamengo, que é 50/100, mas ainda assim você tem um 100%, né? Principalmente jogando fora de casa, e aí o Natan pode acabar se aproveitando disso, tá? Então, já falamos do Veiga, falamos do Scarpa, né? Na questão da expectativa de gol, Arrascaeta, Alisson, Nacho, Lima, Chay, Vina e Natan, né? Fora... né, o que a gente está falando aqui das expectativas de gol, né, que você tem Luciano, aliás, você tem Igor Gomes e Alisson. O Alisson a gente falou, mas ainda tem o Igor Gomes. E aqui, bom, meio que encaixou tudo, né, do que a gente falou. Vamos para os atacantes. Atacantes tem bastante gente, tem uma lista enorme, tá? Mas é a mesma coisa, né? Então, assim, eu tenho aqui esses times aqui que tem uma expectativa mais alta, como eu também já mostrei lá no Poisson. Então, alguns nomes como o Hulk, Kenny, Ademir, Dudu, Caleri, Paixão e Gamalho, Gabigol e BH são nomes que a gente já falou sobre eles, né? Sobre a expectativa que o outro time, né, que esses times têm de gols. Agora vamos olhar a questão da recorrência, que também é a recorrência, né, o que a gente quer ver com relação a como se comportam os times perante os atacantes adversários. E aí a mesma coisa, ó, finalização. Você tem o Ceará finalizando muito, o que reforça muito a questão do Bruno Henrique e a questão do Gabigol. O Inter tá aqui com um índice interessante,
Aí a gente tem que ver qual é o atacante do Corinthians que vale. Goiás, cara, bombando. Cara, o Goiás, a gente tá falando de 3 finalizações ou mais para atacantes. Quando a gente pega... Vamos lá, né? Vamos mostrar aqui para atacantes. E quando a gente pega o Goiás, em todos os jogos você teve um atacante finalizando 3 vezes ou mais. Luiz Fernando, 3 finalizações. Tá? 2.9. Ele entrou no meio do negócio. Ayrton, 4 finalizações. Churin, 4 finalizações. Olha a quantidade. Contra o Galo, o Hulk não finalizou tanto, mas o Vargas finalizou com um gol, 2 finalizações para fora, uma finalização defendida. Ademir, uma finalização defendida, 3 para fora. Avaí, a gente teve um gol do Muriqui, teve uma finalização aqui, não teve mais nenhuma. Bissoli, 2 finalizações para fora e um gol, 3 finalizações no total. Goiás e Palmeiras, Dudu, Rony, 3 finalizações. Navarro, 3 finalizações. Curitiba, aí você teve o Paixão com 3 finalizações. Você teve o Manga, não finalizou tanto. E aqui mais ou menos. E aí, quem que entra nessa brincadeira? O Marcos Leonardo. Né? O Marcos Leonardo, a gente viu lá que era um dos líderes de finalização do time do Santos. E se você tá pegando o Goiás, que em todos os jogos, seja ele seguido ou seja ele no mando, você teve pelo menos um atacante fazendo 3 finalizações, pode ser gol, pode ser finalização defendida, finalização para fora, o Marcos Leonardo, como líder nesse quesito do Santos, se torna um jogador muito interessante. Tem o Léo Batistão também, que está correndo por fora, mas o Marcos Leonardo, né, talvez ele seja um pouco mais, digamos, regular, mas tanto ele quanto o Léo Batistão estão numa boa, tá? Ceará já falamos, tá? América Mineiro, ó, 60/100, falamos do Paixão também, né? Então é um jogador que finaliza muito, tanto Paixão quanto Gamalho, tá reforçado aqui um pouco com as finalizações, e de resto tá tudo meio mais ou menos, tá? Em relação às finalizações. Mas vamos para o que interessa, que são as participações em gol, né? E aí, ó, você tem, vamos nos picos, né? Primeiro, Goiás, 80/100, opa, correu um pouquinho, 80/100 do Goiás. Então, super reforçado o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo é um top 5 nessa brincadeira. Então, a gente já tem o nosso time, né? O nosso time não, as nossas indicações ali. Com o Hulk, Gabigol, BH, Marcos Leonardo, um pouquinho do Léo Batistão. Aí Keno, Ademir, né? Que ficam por fora. Caleri, né? Também já foi falado. Igor Paixão. Olha a quantidade de gente que a gente tem. Falamos do Léo Gamalho e tal. Mas beleza. Então aqui, ó, Marcos Leonardo super reforçado, tá? Juventude, 80/100 também. O que é esse 80/100? Vou reforçar para vocês entenderem. Eu tô falando que nos 5 jogos que o Juventude fez, em 80% deles, 5 jogos seguidos, em 80% deles, ou seja, em 4 desses 5 jogos, o atacante que enfrentou o Juventude ou fez um gol ou deu uma assistência. E aí você tem o Avaí, né? Que aí você tem Muriqui e o Morato. A gente já tinha falado disso, né? Por outro lado, o Avaí também está com uma recorrência mais ou menos, tá? Uma recorrência ok. Não sei se dá para colocar alguém do Juventude. Deixa eu ver quem tá provável aqui do Juventude. A gente tem Muriqui e Morato. Aí tem o Pita aqui, Parede, aí é mais difícil saber quem vai. Então uma recorrência um pouco mais baixinha, tá? Deixa eu cortar até aqui. O Coritiba tá com uma recorrência de 80%, ou seja, nos últimos 5 jogos, 4 deles
um atacante adversário fez gol ou tomou assistência. Teve um jogo aqui em casa que não rolou, tá? Aí pelo América Mineiro você tem o Henrique Almeida, tem uma recorrência ali ok, tá? Mas aí eu acho que dá para cortar o Henrique Almeida perante as oportunidades, os times os atacantes, né, que tem. Ainda mais assim, ó, um Goiás com 80/100, um Juventude com 80/100, tá? Então a gente deixa o Henrique Almeida como opção, se você quiser ir num tiro de numa rodada única, num Express da vida, acho que vale. Ceará, ó, 100% no mando, 50% nos jogos fora, tá? Então acho que reforça aqui um pouco da questão do BH e do Gabigol. Palmeiras chama atenção, né, com índice bem alto, com percentual bem alto. Então o Arthur, né, pode ir bem, ou até mesmo o Ítalo, tá? Arthur ou Ítalo, tô escrevendo aqui. Arthur ou Ítalo podem também ir bem. Botafogo tá com 100% no mando, ou seja, está tomando gol em casa direto para atacante, gol, assistência. Só que tem um 40% aqui, então a gente meio que se apega nesse daqui. Aí eu acho que o Moisés, do Fortaleza, meio que se enquadra nisso, tá? Corinthians tá uma recorrência média, uma recorrência bem mais ou menos, tá? Então, realmente ali o que a gente tem são times com nomes interessantes, né, que estão cedendo participação em gol aí para atacante. Então vamos pegar pelos números, vamos organizar aqui os nomes que a gente falou. Acho que a gente falou muito nome aqui, vamos dar uma organizada. Vamos começar aqui, ó, Marcos Leonardo e Léo Batistão. São os dois nomes aqui nesse 80/100. Lembrando que, vamos dar uma olhada aqui, nos gols cedidos pelo Goiás, foram 9. Desses 9, ó, 7 dentro da área e 2 do lado de fora. Então tá mais pro Marcos Leonardo, né? O Marcos Leonardo joga um pouco mais enfiado, talvez, né? Em alguns momentos que eu vi. Deixa eu dar uma olhada aqui no Santos. Você pode até ver o jogo de hoje. O Santos meteu 3-0, o Marcos Leonardo fez mais um gol, né? O Batistão deu uma assistência, mas ó, não veio. Poxa, não veio. Tá, mas vamos ver nesse aqui. O Marcos Leonardo mais aqui, o Léo Batistão mais de lado. Quando a gente olha os gols aqui, ó, a maioria dentro da área. Se a gente vai para assistência cedida, duas aqui, ó, justamente onde está o Batistão, algumas dentro da área, muitas aqui desse lado esquerdo, né, os lados de campo aqui. Então você tem até o Madison, né, pode acabar indo bem, a gente já falou do Madison em questão desses lados de campo, mas você tem o Batistão e o Juan Julio aqui como opção, mas, né, como eu gosto de trazer só um jogador por jogo, por time, e o Léo Batistão, vamos ver aqui, não que o Marcos Leonardo não precise de muito para valorizar, porque ele tá bem valorizadinho também, mas o Marcos Leonardo precisa de 5 e o Léo Batistão de 9, tá? Então vamos tirar o Léo Batistão, vamos cortar e vamos deixar o Marcos Leonardo nessa listagem, tá? Vamos voltar para lá. Juventude, 80/100, né? Ou seja, está cedendo bastante participação em gol para atacante. Vamos lá ver as assistências do Juventude, ó, cedidas, né? Foram aqui meio que na entrada da área, uma no canto, uma lá de trás, mas duas aqui na frente da área, uma de dentro da área. Os dois jogam do lado de fora, mas vamos dar uma olhada aqui no Avaí.
pode ser até mesmo contra o Coxa, que a gente vai entender. Ó, os dois jogam bem do lado aqui, o Bissoli acaba descendo um pouco mais. Acho que talvez o Morato aqui, né, desse lado, né, aconteceu uma aqui, acho que tá mais pro Morato, tá? Então eu vou cortar o Muriqui, deixar o Morato. Os dois são bons, né? Lembrando que os dois são bons. E também, ó, o Muriqui precisa de 9 para valorizar, o Morato precisa de um pouquinho menos, 4,39, tá? Então, cadê? Morato, Marcos Leonardo e Morato. Tô tentando achar um Muriqui aqui para cortar. Beleza, cortei. Então, o Morato. 75/67, a gente tem o Bragantino, tem o Palmeiras, que tá cedendo participação em gol. A gente faz a mesma coisa. Ah, esqueci de falar, mostrar os gols, né? Deixa eu ver aqui os gols cedidos do Juventude. Ó, 6 dentro da área, cara. Bizarro, né? Elton, Felipe Azevedo. Bastante gol dentro da área aqui, ó, nessa brincadeira. Até o Bissoli aqui pode bem. Mas vamos deixar o Morato aqui, que eu acho que o Morato de vez em quando troca, sobe aqui. O que eu tava falando? Tava falando do Palmeiras. Vamos ver os gols que o Palmeiras levou. Todos dentro da área, né? A maioria, são 4. E vamos para assistência que o Corinthians cedeu. 2 de cada lado. Aí eu acho, ó, que a gente olhando aqui, acho que tá mais para um ó, Mendonça, Pedro Raul, Apodi, eu acho que tá mais pro Arthur, tá? Vou deixar o Arthur aqui, lembrando que não é um jogo fácil, né? Então vou deixar o Arthur nessa recorrência de participação em gol que o Palmeiras vem cedendo. Lembrando que o Palmeiras está com o jogo não está contabilizando, então a gente está pegando uma recorrência de 75/67. Beleza. Ceará 50/100. Vamos lá também olhar o Ceará. Ceará, que a gente está vendo as assistências, olha, que eu tô falando para vocês, ó. Olha a quantidade de assistência que o Ceará tomou do lado esquerdo, cara. Loucura, né? Muita. Se você for pegar aqui, ó, Daniel Borges, Veiga, ó, Erisson, Luiz Otávio, Johan, e aqui do outro lado foi o Veiga. Muita coisa. Quando a gente vai pra gol, maioria aqui. Então a dupla Bruno Henrique e Gabigol muito forte, né? Então vou deixar aqui a dobra, né? Obviamente. Mas ainda acho que o Bruno Henrique pode sair melhor nessa brincadeira. Mas seguindo a mesma lógica, eu acho que até a dobra é bem interessante. Em estar em rodada única e tal. Mas, né, segundo a lógica, Bruno Henrique precisa de 7, Gabigol precisa de 2,89. O Bruno Henrique custa quase 17 cartoletas. Eu vou cortar o BH e vou deixar o Gabigol. Lembrando que eu acho, né, pela pré-análise, que eu acho que o Bruno Henrique tem mais potencial. Estou tentando aqui, ó, equilibrar indicação com cartoleta, tá? Então vou deixar o Gabigol aqui, ó, logo depois do Arthur, que eu acho que é bem importante, bem interessante, tá? O Corinthians está aqui com 67%, mas eu acho que não vale arriscar no David, né? O Internacional a gente ainda não sabe pelo que veio. O Botafogo tá com 100%, mas também não sei se vale a pena apostar no Moisés, tá? Fora de casa é um jogador bem mais ou menos. Obviamente que pela recorrência aqui, o restante está bem mais ou menos.
Coritiba, já cortamos Henrique Almeida. Juventude já falamos. E Goiás já falamos. O resto tá tudo bem, mais ou menos. Então o que a gente faz? Né? De acordo com a expectativa, né, de gol que a gente tem que ter o Hulk, né? É o time que tem a maior probabilidade de gol, por mais que o Atlético Goianiense não esteja cedendo tanta participação em gol para atacante, é um time que... Olha a quantidade de gol que tomou, 5, 7, 9 gols levados até agora, né? Bastante coisa. Acho que é um dos times que mais levou gol. Deixa eu ver aqui. Vou botar o resumo. Ó, o time que mais sofreu gol, o Atlético Goianiense, é o terceiro, né? São 8 gols sofridos, perdendo para o Juventude, Goiás e Atlético Goianiense. E ainda tem o Curitiba aqui, né? Essa turma do 8, quase 2 por jogo. Aí depois vem a turma do 1 e alto, que aí vem Ceará, São Paulo e Galo. O Atlético Goianiense é um dos líderes de gols sofridos quando joga de visitante, junto com o Juventude e América Mineiro, né? Bastante gols levados, tá? E em casa, Ceará no topo da tabela, né? E Galo e Botafogo. Quando a gente olha a participação em gol, que são gols e assistências, é praticamente a mesma coisa. Aqui o Goiás é o segundo, é o primeiro, né? Divide a liderança. Aqui o Goiás está com 15, seguido de Juventude, e aqui, né, o Atlético Goianiense. Então é um time que está levando muitos gols, principalmente ali do meio, né? Do meio, como a gente está vendo. Então não dá pra gente correr do Hulk, por mais que a recorrência aqui não esteja apontando muita coisa. Por isso, galera, que é super importante a gente sempre qualificar, a gente vê a expectativa de gol, a gente vê o que o outro time está cedendo, as oportunidades, pra gente fazer a nossa lista, tá? Então eu vou subir o Hulk, e aí é aquela coisa, né? Tem o Keno, o Ademir, ainda não sabe se o Keno ou o Ademir jogam. O Keno é um jogador bem interessante também, tá? Inclusive joga pelo pior lado ali do Atlético Mineiro, mas é um jogador mais inconstante. Veio de lesão agora, perdeu um gol embaixo da trave. Então se for o Ademir, eu acho que vale a dobra, a mesma coisa, né, que eu tava falando com relação a Bruno Henrique e Gabigol, sendo que o Ademir já tem uma média básica altíssima, lá na casa de 6, 7 pontos, tá? Então vou deixar só o Hulk. Ó, relembrando a lista, Marcos Leonardo, Morato, Arthur e Hulk, são os 4 até agora, e o Gabigol, desculpa, a gente tirou ali. Lembrando que o Gabigol, já falei que o BH tem muito potencial, até a gente viu ali pelas assistências, né, o que estava rolando, e o Hulk também tem a questão do Ademir, tá? Olhando aqui pro Juventude, aqui a gente já falou, Goiás também já falamos, Atlético Goianiense também já falamos, e aí tem, ó, o Coritiba, né? O Coritiba enfrentando o América Mineiro. Já cortamos também o Henrique, tá? Deixa eu ver quem mais aqui. Ceará, já falamos. São Paulo, aqui o São Paulo acho que não vale tanto, nem o Atlético Mineiro. Juventude, Atlético Goianiense, América Mineiro é o time que fora de casa é um dos times que mais levou gol, né? Foram 5 até agora. E a mesma coisa, participação em gol nem tanto, tá? Aqui tem o CAP, vou falar do CAP daqui a pouco, tá? E aí, dado, né, a expectativa de gol do Coritiba nesse jogo, o Coritiba tá com 45%, e lá na probabilidade ele aparece com 2, tô cortando o Léo Gamalho e tô deixando o Paixão por enquanto. Porém, o Paixão tá em dúvida.
Eu não sei se o Paixão vai realmente jogar, tá? O Igor Paixão tá em dúvida. Tá entre ele e o Fabrício. O Igor Paixão tá precisando de 6,15 e o Léo Gamalho de 2,14. Então, o Igor Paixão tem uma média básica lá na casa de 3, 4 pontos. É um jogador... Se a gente for pegar aqui para os scouts de ataque, olha só. O Paixão tem 2 assistências e 2 gols. 4 participações em gols. A mesma coisa que o Léo Gamalho, são 4. Sendo que, além disso, ele tem 3 finalizações defendidas, Léo Gamalho 2, 7 finalizações para fora, Léo Gamalho 3, tá? O Aleph Manga também tem muita coisa, mas a participação em gol tá um pouco menor. Então eu acho que, cara, ficaria entre o Igor Paixão e o Léo Gamalho, tá? Como o Igor Paixão está em dúvida, e esse vídeo está sendo gravado na madrugada de quinta para sexta, eu vou tirar o Igor Paixão, mas vocês já sabem que é uma boa opção, né? Até pelas finalizações que o América está cedendo, e vou deixar quem realmente está provável, que é o Léo Gamalho. E até aqui, ó, no Joga 10 News, quando a gente bota o Curitiba, o Paixão também está em dúvida, tá? Então, hoje o Paixão não jogou, então a gente ainda não tem notícia. O Paixão sentiu uma lesão, então eu vou cortar o Igor Paixão e vou deixar o Léo Gamalho, tá, ali embaixo. Vamos pro São Paulo, tá? São Paulo. São Paulo, Cuiabá tá baixo. Tem uma recorrência aqui, galera, que é a recorrência que a gente chama de recorrência de pontos, né? Isso é bem legal aqui também. Deixa eu descer lá para atacante, porque isso a gente consegue ver não só a participação em gol, mas quanto que os times estão cedendo, né? Por exemplo, os atacantes estão fazendo 5 pontos pelo menos. Então, por exemplo, ó, a gente está falando, sei lá, pegar aqui um aleatório. Ó, o Flamengo, por exemplo. O Flamengo se você olhar a participação em gol do Flamengo, tá 50/0. Mas se você olhar a pontuação, tá alta. Ou seja, todos os jogos, pelo menos os atacantes que enfrentaram o Flamengo, fizeram pelo menos 5 pontos. Aí quando a gente vai olhar aqui, ó, vamos dar uma olhada. Opa. Às vezes eu me confundo aqui. Quando a gente vai olhar aqui, a gente vê, ó, contra o Botafogo, o Erisson, 9 pontos. Palmeiras não teve. Canóbio, 4,8. Era pra estar 5 aqui, né? Acho que deu uma arredondada lá. Mas 4,8. Contra o São Paulo, o Caleri fez gol. E contra o Atlético Goianiense, o Léo Pereira fez 4. Eu acho que esse aqui não tá atualizado, cara. Eu acho que esse recorrência aqui não tá atualizado com 5. Tá com 4 pontos. É por isso que tá maior. Então nem vou mostrar isso aqui pra vocês. Mas a lógica é a mesma. É a gente tentar pegar times que, por mais que não estejam cedendo gols e assistências, pelo menos vem cedendo pontuação para atacante, tá? Então vamos voltar aqui para a recorrência especial. Eu acho que dá pra gente olhar até pelo escala 10 aqui. Ó, 5 pontos para atacante, ó. Goiás, Fluminense, Santos, Juventude, Curitiba, Corinthians, Ceará. Só que aí, como não tem a listagem toda, isso complica um pouco, tá? Então, por isso que acaba sendo um pouco mais complicado a gente olhar por aqui. Mas vamos seguir aqui pra gente não perder mais tempo, até porque já tá quase 1 hora aqui de vídeo. Beleza. Então deixamos o Léo Gamalho. Aí tem o São Paulo, né? O São Paulo, que enfrenta o Cuiabá não tá com essa recorrência muito alta, é um time que levou poucos gols, mas no último jogo contra o Santos, o que se percebeu foi que dentro da área, né, o negócio estava meio zoado ali do Cuiabá.
né? Óbvio que o Santos eu acho que é um time que propõe muito mais do que o São Paulo, mas não dá pra gente fechar os olhos com relação à oportunidade que tem. E obviamente, né, quando a gente fala de probabilidade, São Paulo com uma expectativa de 2,3 aqui nesse método, que é um método Poisson, de gols esperados, né? E quando a gente olha pelas casas, 55% de expectativa, né, de fazer um gol ou mais. De fazer mais de um gol, né? Ou seja, fazer 2 gols. Então, do São Paulo, a gente vai deixar o Caleri, tá? Aqui. Vou cortar o Luciano, acho que o Caleri é referência, tá? Mas o Luciano tá bem, tá? Tem batido até pênalti. Então vou deixar o Caleri, tá? Nessa brincadeira. Do... Beleza. Vamos... Do Palmeiras, a gente tem o Dudu, tá? E aí também a gente vai pela expectativa de mais de 2 gols. Então, depois do Caleri vem o Dudu. O Erisson pega um Fortaleza que tá mais ou menos. E como eu acho que tá muito superestimado essa questão aqui de 2,7, aqui nas casas de aposta, o Botafogo já tá com 42, eu vou cortar o Erisson. A gente já colocou o Chay, tá? Então vou tirar o Erisson dessa brincadeira. Um outro jogador que poderia ir bem é o Vitinho, do Atlético Paranaense. Porque dependendo do lado que joga e tal. Mas, como os números estão mais ou menos, não está uma expectativa muito alta ali de gol pro Cap, eu vou cortar o Vitinho. E aí eu vou incluir um nome que, apesar do Atlético Paranaense não estar cedendo muita participação em gol, nem em pontuação, o Atlético Paranaense vem cedendo muita coisa, mas é meio que uma oportunidade, né? O Fluminense está aqui com 40%, um percentual médio, mas é uma oportunidade em relação ao custo-benefício, né, de um atacante, e principalmente isso aqui, ó. Como visitante, tá certo que o Cap teve um jogo que jogou muito mal, trocou de técnico, mas como visitante, o Cap é líder em ceder participação em gol, né? Aí depois vem o Juventude, que a gente já falou, o Atlético Goianiense, que a gente já falou também. Ele é líder quando jogando fora de casa. E se a gente for pegar aqui, ó, na linha, né? Ou seja, o time que mais levou gol e assistência, a gente tem o Atlético Paranaense em quinto, né? Aliás, em terceiro, né? Porque aqui você tem Aqui você tem esses 3 aqui em terceiro. Então, é o Luiz Henrique do Fluminense, tá? O Luiz Henrique é barato, custa barato. É um jogador bem interessante, é um jogador que possui uma média básica boa, né? Você vê aqui, ó, a média básica dele tá na casa de 2 e 3. Fez 5 jogos, mas não jogou como titular todos os jogos. Custa 5,66, pouquíssimo para valorizar, tá? O Cano custa um pouco mais. E quando você vê os jogos aqui do Luiz Henrique, esses últimos, ele tem ido bem, né? Ó, no quarta rodada fez 6 pontos, aqui fez 6,8, aqui ele quase não jogou, mas em 2 rodadas aqui, que ele acha que aqui ele jogou já o tempo todo, na 2 e na 4, ele pontuou muito bem. Na última nem tanto, né? O Luiz Henrique contra o Palmeiras estava bem compactado, mas jogando em casa contra o Atlético Paranaense, né, o Atlético Paranaense que ainda está meio que de altos e baixos, eu acho que ele pode se destacar e é um nome interessante para a questão de valorização, né, já que precisa de muito pouco para valorizar, inclusive fazendo até precisando de menos até do que a média básica dele, tá? Então, galera, daquela quantidade enorme de atacantes, a gente ainda tem 9. Lembrando que tem as dobras, né? Então tem realmente muito atacante interessante para essa rodada. Então, recapitulando, os 9 que sobraram, Marcos Leonardo, aí você pode ver, né? A gente já fez ali a qualificação. Morato, Arthur, Gabigol. Aí o Gabigol eu deixo um adendo, porque quem tiver
com grana, o Bruno Henrique eu acho que também tem grande potencial, se você quiser dobrar, ou até mesmo arriscar no Bruno Henrique ao invés do Gabigol. Hulk, mesma coisa da questão do Ademir. O Keno, acho que a gente corta. O Ademir, ele não está provável, não sabe se joga ou não, mas o Ademir tem uma média básica muito alta, então também tem a questão da dobra, você botar Hulk e Ademir. O Ademir, inclusive, está entregando mais do que o Hulk, mesmo o Hulk dando assistência e fazendo gol. Léo Gamalho, ficando ali o asterisco com o Igor Paixão. Acho que o Igor Paixão é um jogador que pontua mais, mas o Léo Gamalho é um jogador que faz mais gols. Mas o Paixão é um jogador que participa bastante dos gols, mas ainda tem finalização e etc. Então acho que na composição o Paixão é um pouco melhor. Tá em dúvida, se machucou, então a gente deixou o Léo Gamalho. Caleri, cortamos o Luciano, que o Caleri é referência, né, do time. São Paulo enfrentando o Cuiabá tomou poucos gols, mas quando a gente vê aqui os gols que o Cuiabá tomou, né, 2 aqui, isso aqui não tá atualizado, tá, galera? Então tá sem o jogo do meio de semana. Já tinha tomado 2 gols aqui dentro da área, contra o Santos tomou mais gols ainda, e quando a gente vai para assistência aqui do cedido ali o Cuiabá nem cedeu assistência, nem tá aparecendo aqui. Mas os gols ali são mais dentro da área, então acho que o Caleri fica mais à frente nessa brincadeira. O Dudu, foi o que eu falei, eu acho que pela expectativa de gols, só você já ter o Veiga já é interessante, você tem o Scarpa que pode também ir muito bem, mas o Dudu, eu acho que se o Realpe realmente for como titular, o Dudu vai ter grande vantagem em cima dessa zaga aqui do Bragantino. E fechando com o Luiz Henrique, que é a questão do custo-benefício, é barato, é um atacante bom, é um atacante rápido, é um atacante que pode, né, se aproveitar justamente do pior lado, teoricamente, do cap, porque o Abner sobe bastante, né, então o Luiz Henrique pode acabar se aproveitando. É um jogador que finaliza, um jogador que parte para cima, então é uma opção interessante, tá? Então são 9, fazendo aí o adendo, né, desses jogadores que cortamos, já tentando dar uma qualificada nesses nomes. Beleza, galera? Mais uma horinha de vídeo. Até achei que ia ser um pouquinho mais rápido. Eu me embananei em alguns pontos aqui, mas vamos melhorando, tá? Acho que também consegui estudar antes, me antecipei, então falei de todos os nomes, falei dos cortes, falei das qualificações. Então acho que ficou bem legal também. Espero que vocês tenham gostado desse último vídeo. Ainda tem sexta inteira para vocês assistirem. Dá para assistir no 2, como eu falei, bem devagar e pausado. Esse 1 hora fica em meia. Então dá para vocês assistirem ainda nessa sexta ou no sábado. E, obviamente, a gente precisa esperar quais são as notícias, quais são os times realmente que vão jogar, quais são os prováveis times, tá? Para a gente definir de vez quem são os jogadores que a gente vai colocar no nosso time. Obrigado mais uma vez. Se você gostou, deixa o like, comenta e compartilha para que a gente possa crescer o nosso canal. Até a próxima e uma excelente rodada a todos vocês.